Nós estamos aqui no quarto episódio do Parabólica, o seu canal, o nosso canal aqui de informação para você que quer passar no Enem, com boas informações, tanto do passado como da atualidade. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos fazer de uma maneira prática aqui para todo mundo entender. Nós falaremos das principais diferenças entre republicanos e democratas na política dos Estados Unidos da América. Bom, começando aqui então falar um pouco desse tema, a gente tem que saber um princípio básico para estudar a política dos Estados Unidos, que é o fator determinante de identidade nacional. O que é identidade nacional? Toda nação possui uma identidade, ou algumas ou várias identidades. O que significa isso? É o que vai unir o povo em prol de algum objetivo, em prol de sua cultura, em prol de seus costumes. Um exemplo prático aqui no Brasil. No Brasil, o que é fator de identidade nacional? Se a gente escutar o hino nacional, todo mundo sabe, então, que estamos falando de Brasil. Então, o hino é um fator de identidade nacional. A língua, português do Brasil, é um fator de identidade nacional. E existem aqueles que são feitos pelo povo, é construção popular, como a adoração pelo futebol, a adoração pela música popular brasileira. Bom, isso são fatores de identidade nacional, o que nos deixa próximos aqui na nossa nação. Nos Estados Unidos, o fator de identidade nacional está ligado principalmente à história dos Estados Unidos nos grandes combates mundiais, como a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, onde os Estados Unidos entram em 1917 e definitivamente ele consegue ajudar os países, a Tríplice Entente, a colocar um fim na guerra, porque ele chegou novo na guerra, entre outras coisas que a gente vai falar em episódios mais pra frente. A Segunda Guerra Mundial, a presença dos Estados Unidos é muito importante para a derrota do eixo. Tá, e a gente não está discutindo quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando que foi importante para a derrota do eixo a presença dos Estados Unidos. Claro, entre outras coisas que a gente vai ver. Atualmente, os Estados Unidos têm uma política que a gente pode dizer que é uma política imperialista de combate aos países que ele se sente agredido ou que o mundo se sente agredido. Mas a questão é, os Estados Unidos combatem o famoso terrorismo que eles julgam, sabe, que eles chamam de terrorismo islâmico, com o quê? Com mais terrorismo. De acordo com a identidade nacional, o combate ao terrorismo que os Estados Unidos faz com o terrorismo é algo legal, é algo legítimo. Por quê? Porque por toda a sua história, entre vários outros motivos que a gente pode citar, por toda a sua história, eles sempre se colocaram como os famosos, os salvadores do mundo, os salvadores do universo. Então é um fator de identidade nacional e isso é importante. Por que eu disse isso? Porque independente da gente ver as diferenças entre republicanos e democratas, a gente tem que levar em consideração que ambos os partidos estão inseridos no processo de identidade nacional. Primeiro falando então do Partido Republicano. Os dois partidos foram criados no século XIX e têm alguma relação com a Guerra de Secessão, que é aquela relação entre Norte e Sul, mas não é isso que a gente vai falar agora. Qual que é a relação atual? O Partido Republicano, ele está inserido nos Estados Unidos de uma maneira um pouco mais conservadora, ligando aos organismos religiosos. Estão ligados mais ao interior dos Estados Unidos, que é onde a gente tem um setor, onde a gente tem uma população um pouco mais conservadora. Bom, a gente pode citar dois presidentes dos Estados Unidos que desempenharam um papel extremamente conservador nessa política, que foi o Bush pai e mais recente agora o George W. Bush, que é o Bush filho. O que aconteceu? No 11 de setembro, o ataque de 11 de setembro, então os Estados Unidos ele recebeu um ataque da Al-Qaeda, um ataque organizado por Osama Bin Laden, todo mundo sabe dessa história, e ele partiu para o ataque depois aos países do Oriente, principalmente no Afeganistão. Dentro dos Estados Unidos, numa política interna, eles têm poucos programas sociais voltados para a população e mais programas voltados para os grandes latifundiários. Então a gente sabe que aquela região do Arizona, do Texas ali, elas são bem mais contempladas pelo governo dos republicanos. Se vocês lembrarem quando ocorreu o furacão Katrina, na região sul dos Estados Unidos, uma grande parcela da população de negros, eles se sentiram extremamente excluídos pelo governo americano, falaram que não estavam recebendo o apoio necessário com o furacão que passou por lá. Por quê? Porque o governo ele é ligado mais à elite, de fato, lá nos Estados Unidos. Eles fazem valer, de fato, esse fator de identidade nacional. Bom, e no caso dos democratas? Os democratas eles não são contra a guerra, não. O grande expoente que a gente tem hoje
do Partido Democrata, o atual presidente Barack Obama. O que o Obama faz? Ele consegue ter um pouquinho mais de diálogo com a população, mas ele não deixa de ser um presidente dos Estados Unidos da América, capitalista, liberal, entre outras coisas. O que o Obama já fez? Ele retirou as tropas dos Estados Unidos do Iraque que o Bush tinha levado. Mas foi mais por uma pressão internacional, uma pressão até mesmo local ali no Iraque. Quando ele assumiu o governo, na campanha presidencial dele, ele tinha falado que ia fechar a prisão de Guantánamo. Ele fechou? Não, mas reduziu os presos de Guantánamo, mas a prisão ainda existe. Atualmente, dialoga com Cuba para fazer uma reabertura entre os dois países. A questão é que os Estados Unidos sempre vai querer que Cuba deixe de ser socialista. Esse é o grande problema. Aí ele está tentando colocar em prática o fator de identidade nacional. Você segue o meu exemplo e eu não estou nem aí para o seu. A gente dialoga, mas contanto que você siga o meu exemplo. Bom, com os adventos da famosa que eles chamaram de Primavera Árabe, os Estados Unidos também teve uma extrema participação e ainda tem participação em diversos países aí que estavam fazendo as suas reivindicações entre a população. Aí cada caso é um caso. Tem casos que os Estados Unidos é a favor da população porque a população é contra um presidente que não é ligado aos Estados Unidos. E outros casos os Estados Unidos é ligado ao governo porque o governo é extremamente a favor deles. Então tem que olhar cada caso por caso. Bom, entre outras coisas, a gente pode citar um presidente que veio um pouquinho mais atrás. Nos anos 90, o Bill Clinton foi um presidente dos Estados Unidos, do Partido Democrata, que ele tentou estabelecer um pouco de diálogo, mais ou menos como o Obama está fazendo hoje. Então, por exemplo, desde os anos 80, os Estados Unidos já vinha praticando há muito tempo o que a gente vai chamar de terrorismo, porque é terrorismo mesmo, porque ele infringe a soberania nacional de outros países. A gente teve mais de 20 cubanos que se infiltraram nos Estados Unidos para tentar investigar como que era feito o terrorismo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele provocava Cuba, invadia o espaço aéreo de Cuba, e alguns cubanos foram para os Estados Unidos viver de uma maneira clandestina para tentar investigar por que os Estados Unidos fazia tantos ataques a Cuba. Bom, eles foram presos e essa história está se desenrolando até hoje. Mas durante o governo Bill Clinton, houve uma esperança de um pouco mais de diálogo. Tem um livro que fala muito bem disso, que foi um livro lançado em 2011 pelo Fernando, que é uma obra do Fernando Moraes, que chama Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que eu indico demais para vocês, que é esse livro aqui, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Eu li ele 2 vezes e é um livro excelente que vai explicar um pouco como que era a vida desses cubanos nos Estados Unidos, que estavam tentando barrar esses ataques americanos a um país socialista aqui na América, não é verdade? Esse livro é da editora Companhia das Letras, que é uma editora muito bacana mesmo, para quem quiser procurar aí, ter acesso, fica a dica aí para você comprar esse livro, que é muito bom mesmo. Voltando ao Obama, ele consegue ter uma postura mais crítica às relações internacionais, em relação aos ataques dos Estados Unidos em outros países, mas ele não deixa de atacar. O presidente Obama, por exemplo, ele tenta infringir a soberania do Brasil quando ele vem em nosso país em busca do pré-sal. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo política voltada para a identidade nacional americana. Nos Estados Unidos ele tem uma política de um cunho social maior, que tenta dialogar com as famosas minorias, tem um diálogo em relação à legalização do aborto, à união homoafetiva. Isso não significa que ele está fazendo assim, a melhor coisa do mundo para os Estados Unidos como um todo. Por quê? Porque ele ainda está levando em consideração isso que a gente está falando desde o começo do vídeo, que é o fator de identidade nacional. Então, se a gente tiver que trabalhar com uma palavra para diferenciar republicanos de democratas, eu falaria diálogo. Os republicanos eles têm menos diálogo com a maior parte da população e os democratas eles conseguem ter mais diálogo com a grande parte da população necessitada, mas eles não deixam de ser presidentes dos Estados Unidos da América, o país que, por identidade nacional, historicamente, se sente na necessidade de passar o exemplo para o mundo e de colocar a sua política como uma imposição aos outros, não como simplesmente influência. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, mostre para os seus amigos, que isso pode ajudar muita gente aí que está querendo estudar ou simplesmente sanar as suas dúvidas políticas, socioeconômicas, geográficas, entre outras coisas. Mas isso pode te ajudar, principalmente, o objetivo aqui é te ajudar principalmente para o Enem que vem aí no final do ano agora de 2015, ou outros Enem se você não estiver vendo isso em 2015, tá certo? Gente, foi um grande prazer, um abraço a todos e até o próximo episódio do Parabólica.